Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula no nosso grupo de estudos das obras de Melanie Klein pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje eu convido vocês a abrir na página 170, 1926, Os Princípios Psicológicos da Análise Precoce. Este artigo contém a primeira descrição de uma das descobertas iniciais mais importantes de Melanie Klein. O superego existe na criança bem mais cedo do que Sigmund Freud acreditava. Esse superego primitivo, de acordo com Melanie Klein, uma descoberta inesperada, é composto de várias identificações e mais cruel do que sua forma posterior, e é um fardo para o ego frágil da criança pequena. Essas descobertas colocam algumas dificuldades para a visão que Freud tinha do superego como resultado complexo de Édipo. Nesse estágio, Melanie Klein ainda tenta se enquadrar nesse ponto de vista. Ela desloca o começo do complexo de Édipo para o início do segundo ano de vida da criança, sugerindo que logo que surge o complexo de Édipo, as crianças pequenas começam a elaborá-lo e desenvolvendo assim o superego. Mais tarde, ela se afasta de Freud e desliga o início do superego do complexo de Édipo. Na verdade, Melanie Klein voltou várias vezes ao assunto do superego ao leitor. Encontrará um exame de seus principais escritos da nota explicativa do desenvolvimento inicial da consciência da criança, 1933. São as aulas mais para frente queremos ver. Melanie Klein já empregava a técnica psicanalítica do brincar há 6 ou 7 anos. Aqui ela apresenta seu princípio básico da situação analítica. E a abordagem ao tratamento são as mesmas presentes na análise dos adultos, mas ajustando ao mesmo tempo, ao mesmo modo, a comunicação da criança por meio da brincadeira. Também discute esse princípio de forma mais completa e polêmica no próximo artigo, Simpósio sobre Análise de Criança, 1927. Neste artigo, pretendo examinar em detalhes certas diferenças entre a vida mental das crianças pequenas e dos adultos. Essas diferenças nos obrigam a empregar uma técnica adaptada à mente da criança pequena. Por isso, tentarei demonstrar que existe uma técnica analítica do brincar que preenche esse requisito, a qual foi elaborada de acordo com certos pontos de vista que apresentarei com mais detalhes ao longo desse trabalho. Como já sabemos, a criança estabelece relações com o mundo externo ao dirigir a libido original ligada apenas ao seu próprio ego, para os objetos dos quais obtém prazer. No primeiro momento, a relação da criança com esses objetos, sejam eles seres vivos, sejam eles inanimados e puramente narcísica, é dessa maneira, porém, que as crianças criam suas relações com a realidade. Eu gostaria de ilustrar a seguir essa relação das crianças pequenas com a realidade através de um exemplo. Trude, uma criança de 3 anos e um quarto, foi, foi viajar com a mãe depois de uma única sessão. Após 6 meses, a análise foi retomada. Foi só depois de um período de tempo considerável que a menina mencionou alguma coisa ocorrida nesse intervalo, por ocasião de um sonho que me relatara. Ela sonhou que estava novamente com a mãe na Itália, num restaurante conhecido. A garçonete não lhe deu xarope de framboesa porque tinha acabado. A interpretação desse sonho mostrou que outras coisas que a criança ainda sofria com a privação do seio da mãe durante o desmame. Além disso, também revelou a inveja que tinha da irmã menor. Geralmente, Trude me falava de inúmeras coisas aparentemente sem importância, além de mencionar diversas vezes detalhes de sua primeira sessão de análise.
esses 6 meses antes. No entanto, foi só a ligação com a privação que sofrera que lhe fez pensar na viagem. De outro modo, não tinha o menor interesse para ela. Já numa idade muito tenra, as crianças passam a se familiarizar com a realidade por meio das privações que lhes são impostas. Elas se defendem da realidade, repudiando-a. No entanto, o ponto fundamental que servirá de critério para toda a capacidade posterior da adaptação à realidade é o grau em que se consegue tolerar as privações resultantes, sua situação individual. Sendo assim, mesmo em crianças pequenas, o repúdio exagerado da realidade, muitas vezes oculto sob uma aparente adaptabilidade ou docilidade, é um indício da neurose e só difere da fuga da realidade no neurótico adulto por meio das formas como se manifesta. Desse modo, nos resultados finais a serem atingidos, até mesmo na análise de crianças pequenas, é a adaptação à realidade. Uma maneira como esse processo se manifesta nas crianças é a modificação das dificuldades encontradas. Na educação, em outras palavras, essas crianças se tornam capazes de tolerar privações reais. Bom, como eu falo para vocês, né? Eu já há um bom tempo, quem aqui estuda comigo, eu falo da importância desse analista conhecer outros teóricos do universo da psicanálise. Eu tenho tocado nessa tecla desde 2024, né? Eu tenho falado da importância desse analista ter aí um escopo de conhecimento teórico, além do Freud, Ana Freud. Bom, com relação ao que a Melanie Klein apresenta aqui da criança esteja um superego muito primitivo, é, tem um livro, As Chaves do Inconsciente, quem quiser eu posso separar o material em PDF e mandar, vai falar que o bebê ele é um grande sonar dentro de casa, ele percebe como está o seio familiar, ele percebe. A criança realmente ela repudia as coisas pelas quais ela que ele causa mal. Uma das meios dela repudiar é brincando, mas ela está percebendo o que está acontecendo. O outro modo, a questão da privação, né, que causa para ela uma certa conflitiva, um certo sofrimento, ela vai ter dois comportamentos extremos, ou agressividade ou uma docilidade. Dos dois lados, ela vai se manifestar ou uma certa docilidade ou uma agressividade, né? Porque ela está sofrendo privações. Então, eu fico pensando aqui, juntamente com vocês, aquela criança que mora num lar com muitas privações, né? E aí há o que nós chamamos aí os desdobramentos, né? Os desdobramentos daquilo que está sendo recalcado e daquilo que na vida posterior será aí o sintoma, né? Ela pode desenvolver uma covardia moral ou ela pode desenvolver o que nós chamamos de um masoquismo moral, né? A pessoa que sofre descaso, sofre abandono, sofre certas privações e continua ali ao lado daqueles que estão lhe fazendo mal, né? Mas isso tudo fala de uma infância já com seus recalcamentos, né? E que tem aí como resultado os sintomas que não desaparecem. Então quem quiser, essa obra da Melanie, da Ernest Jones, oh meu Deus do céu, Renat Jones,
As chaves do inconsciente eu posso mandar para vocês, tá bom, gente? Podemos observar já de início do segundo ano de vida, a criança muitas vezes demonstra evidente preferência pelo genitor do sexo oposto, além de outros indícios de tendências edipianas incipientes. Quando os conflitos resultantes se iniciam, isto é, em que ponto a criança passa a ser denominada pelo complexo de Édipo, é menos notório, pois só podemos deduzir a sua existência a partir de certas transformações que percebemos na criança. A análise de uma criança de 2 meses e outra de 3 anos e um quarto, além de diversas crianças com cerca de 4 anos, levou-me à conclusão de que todas elas, o complexo de Édipo já exercia uma influência poderosa desde o termo segundo ano de vida. Explicarei essa afirmação com o desenvolvimento de uma pequena paciente. Rita demonstrava preferência pela mãe até o início do segundo ano de vida. A partir daí passou a exibir forte preferência pelo pai. Por exemplo, aos 15 meses, pedia várias vezes para ficar sozinha no quarto com ele e folhear livros sentada em seu colo. Aos 18 meses, porém, sua atitude voltou a se modificar e mais uma vez passou a preferir a mãe. Gente, só uma observação aqui para vocês, tá? Aí vocês falam assim: peraí, André, Freud vai dizer que o complexo de Édipo, o superego é herdeiro do complexo de Édipo. Só observação. A obra do Freud não está fechada, ela está aberta com muitas lacunas, tá? Muitas lacunas. Freud explora muito poucas outras fases, tá? A fase oral. Não. Freud vai explorar bastante a fase fálica, mas, gente, por favor, a importância de ler outros teóricos pós-Freud que trabalham com o inconsciente, a Clara foi a primeira e única psicanalista a desenvolver uma psicanálise voltada para a criança. E ela vai explorar a fase anal, a fase oral, ela vai explorar isso com muita propriedade. Então, a mesma coisa, a obra dela também não está fechada, está aberta. O Winnicott também não está fechado, está aberto. E assim sucessivamente, alguém vai lá. Por exemplo, a própria obra do Lacan não está fechada, está aberta. Por exemplo, as pessoas se prendem muito aos quatro discursos, né? O discurso do mestre, o discurso da histérica, o discurso universitário e, por último, o discurso do analista. Na verdade, são 6 discursos. São 6 discursos, tá? O quinto discurso é o discurso da ciência e o sexto discurso é o discurso do capitalismo. Só que esses dois últimos, o Lacan não chegou a desenvolver. Está aberto lá. Então dizer, não, o Lacan fala de 4 discursos. Não, se você ler mais um pouco a obra, ele vai falar de mais 2 discursos que ele não explorou. Assim como o Freud também, ele deixou em aberto proposta de pesquisas que ele deixou aí para os seus seguidores. Então, a importância de ler, né, outros teóricos da psicanálise que trabalham com o inconsciente é para você ter uma compreensão. Peraí, por que Freud fala até aqui? Tá, ele explorou bem esse ponto aqui? Não. Melanie Klein explorou a questão do mamar, do desmame, o que isso causa na criança. Veja bem, Freud não observou bebês, então vamos sair dessa aula daqui sem essa coisa, peraí, está havendo uma contradição. Não, não está havendo contradição. O que está havendo aqui é uma lacuna que ficou aberta e que Melanie Klein entrou com toda. Veja bem, gente, eles eram pessoas muito estudadas, não eram pessoas com pouco conhecimento. E assim, a pesquisa deles não era uma pesquisa feita de qualquer maneira, era uma pesquisa realmente.
uma desculpa, eram leituras muito profundas, sem pressa, tá? Sem pressa. Então, é, a Klein entra em uma lacuna que Freud não entrou, que é a clínica daquele. Volte e meia eu escuto pessoas falarem assim: ah, Freud atendeu o pequeno Hans. Gente, olha, isso é de uma, é de uma ignorância. Eu nem sei o que está acontecendo com esse pessoal, né? Na verdade, o Freud nunca esteve com o pequeno Hans. Freud atendeu o pai dele. Freud atendeu o pai dele, e não o pequeno Hans. Ao mesmo tempo, começou a sofrer de pavor noturno e ter medo de animais. Desenvolveu uma fixação excessiva na mãe e uma forte identificação com o pai. No início do terceiro ano de vida, Rita demonstrava uma ambivalência crescente e era tão difícil de se educar que, aos 2 anos e 9 meses, foi submetida ao tratamento analítico. Por essa época, já apresentava há alguns meses considerável inibição no brincar, além de incapacidade de tolerar qualquer tipo de privação. Sensibilidade exagerada à dor e grandes acessos de mau humor. As experiências a seguir contribuíram. O evento que ocasionou a irrupção de uma sua neurose, conduto foi o nascimento do irmão. Logo depois disso, dificuldades ainda maiores vieram à tona, crescendo rapidamente. Não há dúvidas Não há dúvidas que existe uma íntima ligação entre a neurose e os efeitos profundos de um complexo de Édipo vivenciado numa idade tão tenra. Não posso determinar com certeza se o funcionamento precoce do complexo de Édipo afeta apenas as crianças neuróticas ou se as crianças se tornam neuróticas quando esse complexo começa a agir cedo demais. No entanto, é certo que experiências como as que foram mencionadas aqui tornam o conflito mais severo, intensificando a neurose ou provocando sua deflagração. Agora, selecionarei as características desse caso, que análise de crianças de diferentes idades mostrou serem típicas. Elas podem ser percebidas de forma mais direta na análise de crianças pequenas. Em vários casos em que analisei ataques de ansiedade em crianças muito novas, descobri que elas eram uma repetição do pavor noturno, que surgira na segunda metade do segundo ano de vida e no início do seu terceiro. Esse medo era, ao mesmo tempo, um efeito e uma elaboração neurótica do complexo de Édipo. Existem diversas elaborações desse tipo, e elas nos levam a certas conclusões inequívocas sobre os efeitos do complexo de Édipo. Entre essas elaborações, cuja conexão com a situação edipiana era bastante notória, devem ser incluídas a maneira como as crianças vivem, caindo e se machucando, sua sensibilidade exagerada, sua incapacidade de tolerar privações e suas inibições do brincar. Sua atitude altamente ambivalente em relação às festas e aos presentes e, finalmente, a diversas dificuldades de educação que muitas vezes aparecem surpreendentemente na mais tenra idade. No entanto, descobri que a causa desses fenômenos tão comuns é o sentimento de culpa particularmente forte. Aqui já é o superego. O sentimento de culpa é o superego, cujo desenvolvimento examinarei em detalhes a seguir. Mostrarei a partir de um exemplo a força com que o sentimento de culpa age até mesmo no pavor noturno.
Trude, na idade de 4 anos, em um quarto, constantemente brincava, que era à noite, durante a sessão de análise. No- nos duas, nós duas tínhamos que ir dormir. Depois ela saía do canto que dizia ser seu quarto, aproximava-se de mim silenciosamente e fazia todo tipo de ameaças. Dizia que cortaria minha garganta, me atiraria no quintal, me queimaria ou me entregaria para o policial. Tentava amarrar meus pés em minhas mãos, levantava o revestimento do sofá e dizia que estava fazendo. Descobri que ela estava olhando para o popô da mãe e procurando a Cacá, a Caca, que para ela representava as crianças. Em outra ocasião, quis me bater na barriga e declarou que estava tirando as fezes e me deixando pobre. Depois pegou as almofadas e costumava chamar de crianças e se escondeu com elas no canto do sofá, onde se agachou com nítidos sinais de medo. Se cobriu, de- chupou o dedo e fez xixi. Essa situação sempre se repetia depois de seus ataques contra mim. Sua atitude, porém, era semelhante àquela que adotou na cama quando estava para completar 2 anos, época em que começou a sofrer de um forte pavor noturno. Naquele período, ela costumava correr para o quarto dos pais à noite, sem saber o que queria. Trude tinha 2 anos quando nasceu sua irmã e conseguiu lá o que passava pela sua mente. Até então, assim, as causas de sua ansiedade e do o ato de molhar e sujar a cama, a análise também conseguiu afastar esses sintomas. Na época já tinha o desejo de roubar os filhos da mãe, que estava grávida, de matá-la e de tomar seu lugar na relação sexual com o pai. Essas tendências de ódio e agressividade eram a causa de sua fixação na mãe, que na idade de 2 anos estava se tornando particularmente forte, e de seus sentimentos de ansiedade e culpa. No período em que esses fenômenos ocupavam uma posição proeminente na sua análise, Trude quase sempre conseguia se machucar logo antes da sessão. Descobri que para a menina, os objetos com os quais se machucava, mesas, armários, aquecedores, etc., significavam, de acordo com a identificação infantil primitiva, a mãe ou então o pai, que dessa forma a puniam. De um modo geral, constatei que estar em guerra, cair ou se machucar estavam intimamente ligados ao complexo de castração e ao sentimento de culpa, principalmente no caso de crianças muito pequenas. Para entender esse texto aqui, eu recomendo, e eu coloquei para vocês lá, Bates de uma Criança, de Anna Freud. Na verdade, o, o, tá na obra do Freud, tá? Mas a autora desse texto é Ana Freud, que vai falar do complexo de Édipo da menina, que se estende até aí os seus 25 anos, né? Algumas param ali e não anda. Não anda, né? Aquela coisa da... A pessoa já está com 35, 40 anos, 50 e poucos anos, ainda na busca, na esperança de ter essa mãe. Parou ali, não, não, essa castração não deu certo e a pessoa vive nessa dependência, né, com essa mãe, esperando algo dessa mãe que não vem, não vem. Então é bem delicado isso aqui que a gente está discutindo aqui. Basta numa criança, recomendo para você. As brincadeiras das crianças nos permitem chegar a certas conclusões especiais sobre esse sentimento de culpa muito precoce.
Já no segundo ano de vida de Rita, todos os que entravam em contato com a menina ficavam impressionados com seu remorso depois de qualquer travessura. Por mais insignificante que fosse, e que sua sensibilidade exagerada a qualquer tipo de censura. Um dia, por exemplo, debulhou-se em lágrimas quando o pai ameaçou de brincadeira o urso de um livro ilustrado. O que determinou sua identificação com o urso e foi o medo de receber uma reprimenda de seu pai real. Mais uma vez, sua inibição em brincar era consequência do sentimento de culpa. Aos 2 anos e um quarto, quando brincavam de boneca, atividade que não tinha muito prazer, costumava afirmar que não era a mãe da boneca. A análise revelou que ela não ousava brincar de ser mãe porque a boneca em forma de bebê simbolizava, entre outras coisas, o irmãozinho que quisera tirar da mãe já durante a gravidez. Nesse caso, porém, a proibição do desejo infantil não vinha mais da mãe real, mas de uma mãe introjetada, cuja mãe, a menina, representava diante de mim de diversas maneiras e que exercia sobre ela uma influência mais severa e cruel da mãe real. Ou seja, é, o que a Klein está dizendo aqui, né, como eu volto a falar, ela não tem nada de errado com a obra do Freud, ela apenas está entrando em um lugar em que Freud não entrou. O que ela está dizendo aqui é que a criança tem sim inveja da mãe, ama essa mãe, odeia esse pai, ama esse pai, tem inveja dos irmãos, quer matar os irmãos, quer matar essa mãe, né? Independente se é a mãe real, se é a mãe introjetada, se é a mãe fantasia, ela nutre ali sentimentos de inveja, né? Por isso, o nome do livro, Amor, Culpa e Reparação, e outros ensaios. Já o volume 2 é Amor, Inveja e Gratidão, né? O volume 2. Então, vocês percebam, é um trabalho de leitura profunda, é uma releitura, uma pesquisa, uma observação, coisa que o Freud não fez. Em nenhum momento da obra do Freud, o Freud está ali fazendo um trabalho de avaliação da criança. Então, é preciso, assim como nós vamos ver o Winnicott, textos que não está em Klein. Embora Dona de Winnicott tivesse tido contato com ela, foi ali um discípulo dela também, mas vamos ver textos na obra dele e do Bion que não está em Melanie Klein, tá? Então, é só para a gente ter aí, ter o escopo de compreensão dos textos à nossa volta. Aos 2 anos, Rita desenvolveu um sintoma obsessivo que consistia em uma não cerimonial para dormir, que desperdiçava grande quantidade de tempo. O ponto central dessa cerimônia era a exigência de que lhe enrolasse com cuidado os lençóis, pois tinha medo de que um rato ou pudesse entrar pela janela e arrancar com uma mordida o seu órgão genital. Suas brincadeiras revelaram outros determinantes. A boneca tinha sempre que ser enrolada da, da mesma maneira que Rita. Numa ocasião, foi colocado um elefante ao lado de sua cama, o qual deveria impedir que o bebê de brinquedo se levantasse, pois senão ele entraria escondido no quarto dos pais e os machucaria. Ou então roubaria alguma coisa deles. O elefante, numa imago do pai, deveria assumir o papel de agente limitador. O pai introjetado já desempenhava esse papel dentro da menina, desde que ela, entre 15 meses e 2 anos, quis tomar o lugar da mãe junto ao pai e tirar dela o bebê, que estava em sua barriga, além de ferir e castrar ambos os genitores.
As reações de raiva e ansiedade que se seguiam e punição da criança, novas brincadeiras demonstravam também que Rita assumia os dois papéis dentro de si. Era ao mesmo tempo as autoridades que passavam a sentença e a criança que é punida. Sim, mas tudo isso pede um olhar para que isso não venha se estagnar e se tornarem um superego punitivo em cima desse ego, desse futuro humano, né? É aquilo que o Zimo vai falar, né? Pessoas com depressão, pessoas que sofrem de depressão, têm aí um superego pesadíssimo, né? Geralmente depressivo, o melancólico, carrega aí um superego muito punitivo sobre o seu ego. Esse ego já está estraçalhado, mas esse ego estraçalhado já vem desde a infância. O mecanismo essencial e universal da brincadeira de representar papéis serve para separar essas diversas identificações que agem dentro da criança e que tende a formar um todo único através da divisão de papéis. A criança consegue es- expelir o pai e a mãe que que observara para dentro de si uma elaboração do complexo de Édipo e que agora a atormenta como a sua severidade. O resultado dessa expulsão é uma sensação de alívio que contribui muito para o prazer, despertando pela brincadeira, apesar de essa brincadeira muitas vezes parecer bastante simples, aparentemente representar apenas identificações primárias. Isso é apenas uma aparência superficial. Na análise de criança, é muito importante penetrar por trás dessa aparência. No entanto, isso só pode ser efeito terapêutico satisfatório quando a investigação revela todas as identificações e determinações subjacentes, e, sobretudo, quando conseguimos ter acesso ao sentimento de culpa que age nesse quadro. Nos casos que analisei, o efeito inibidor do sentimento de culpa já se manifestava de modo evidente, numa idade muito tenra. O que encontramos aqui corresponde àquilo que conhecemos como superego nos adultos. Na minha opinião, o fato de partirmos do princípio de que o complexo de Édipo atinge seu auge em torno do quarto ano de vida e de vermos o superego como resultado desse complexo não contradiz em nada essas observações. Os fenômenos bem definidos e as características cuja forma desenvolvida com mais nitidez pode ser detectada quando o complexo de Édipo atinge seu clímax, que precedem o desaparecimento desse complexo. Não apenas a conclusão de um desenvolvimento que se estende ao longo de vários anos. A análise de crianças muito pequenas mostra que logo que surge o complexo de Édipo, estas começam a elaborá-lo e desenvolvendo assim o superego. Os efeitos desse superego infantil sobre a criança são semelhantes aos que o superego exerce sobre o adulto. No entanto, eles são um fardo bem mais pesado para o ego infantil, bem mais fraco que do adulto. Como nos ensina a análise de crianças, conseguimos fortalecer esse ego quando o procedimento analítico põe um freio nas exigências excessivas do superego. Claro, é muito comum, né? Crianças se sentirem culpadas quando os pais se separam. É muito comum ouvir de criança de 6 anos dizer: se eu não tivesse nascido, né, mamãe? Papai estaria aqui com você. Então você vê ali que o que Melanie Klein fala, né? Desse superego que já está ali, desse complexo genético que já está ali, ela faz aqui um desdobramento de algo que Freud não concluiu, não concluiu. Então, ela só está mostrando, olha, a criança já tem superego, ela sofre, ela sente,
ela tem raiva também, ela guarda ressentimento, ela é vingativa, né? Ela se pune, né? Essa questão de cair, essa questão de se machucar nos móveis. Isso é um autoflagelo que ela está desenvolvendo com ela mesma. Então, tudo isso que a Clara está trazendo aqui é, ela diz, isso pode ser evitado para que ela não ocorra no seu desenvolvimento, né, humano, aí um sentimento de culpa progressivo que vem atormentá-la para o restante da sua vida. Uma dúvida de que o ego das crianças pequenas difere daquelas das crianças maiores ou dos adultos. Contudo, quando libertamos o ego da criança pequena, da neurose, ele consegue enfrentar perfeitamente as exigências que encontra na realidade. Exigências que são bem menos sérias do que aquelas feitas aos adultos. Assim como a mente das crianças pequenas difere das mentes das crianças mais. A reação, a análise da primeira infância não é a mesma do que mais tarde. Muitas vezes nos surpreendemos com a facilidade com que as nossas não interpretações são aceitas em algumas ocasiões. Às vezes as crianças chegam a expressar grande prazer nelas. O motivo desse processo de ser diferente daqueles que encontramos na análise de adultos é que em certos estratos da mente da criança, há uma comunicação bem mais fácil entre o consciente e o inconsciente, sendo assim muito mais simples estabelecer uma ponte entre um e o outro. Isso implica o efeito acelerado da nossa interpretação, que obviamente só é oferecida com base no material adequado. As crianças podem, as crianças, porém, muitas vezes produzem esse tipo de material com uma velocidade surpreendente em grande variedade. O efeito também pode ser espantoso, mesmo quando a criança não se mostra receptivamente à interpretação. O brincar interrompido com o surgimento de resistências é tomado. Ele altera, expande e expressa estratos mais profundos da mente. O contato entre a criança e analista é restabelecido. O prazer no brincar, que aparece de forma marcante depois que a interpretação é apresentada, também se deve ao fato de não ser mais preciso gastar esforços na repressão. No entanto, logo depois de nos depararmos com novas resistências durante algum tempo, e nesse ponto a situação não é tão simples quanto afirmei até aqui. De fato, nessas ocasiões é preciso enfrentar enormes dificuldades. Isso ocorre principalmente quando entramos em contato com sentimentos de culpa. Ao brincar, as crianças representam simbolicamente suas fantasias, desejos e experiências. Elas entregam, então, a mesma linguagem, o mesmo modo de expressão arcaico, filogeneticamente adquirido, que já conhecemos nos sonhos. Ela só pode ser entendida por completo. Eu penso, né? Já falei aqui, volto a falar. O analista que vai trabalhar com a clínica da criança deve primeiro escutar sua criança interior. Eu não vou aqui recomendar ler tantos livros, fazer tantas pós. é, eu penso que o analista, antes de tudo, ele tem que ter sim um arcabouço teórico muito bom, tem que ter um investimento em algumas especializações, mas isso tudo não tem nenhuma validade se esse analista não se escutar. Então, você que está assistindo essa videoaula, você que está fazendo esse curso, né? Trabalhar com crianças é, acima de tudo, também você ouvir a sua criança interior. Ela não morreu, ela apenas se transformou, ela está aí dentro. Como a gente viu
Na primeira aula, né, de introdução, Melanie Klein vai dizer que o bebê e a criança está dentro do adulto. Não morreu. O bebê e a criança está dentro do adulto. Se for estudada com o mesmo método que Freud desenvolveu para desvendar os sonhos, o simbolismo é apenas uma parte da linguagem. Se quisermos entender corretamente o brincar da criança em conexão com o resto do seu comportamento durante a sessão de análise, temos que levar em consideração não só o simbolismo que muitas vezes aparece com tanta evidência em suas brincadeiras, mas também todos os meios de representação e os mecanismos empregados no trabalho do sonho. Sim, também não se pode jamais esquecer a necessidade de examinar toda a cadeia de fenômenos. Volto a falar, todos eles leram Freud de maneira detalhada e minuciosa, tá? Klein fez a mesma coisa, Jung fez a mesma coisa, Lacan, né? E às vezes eu fico me perguntando como é que alguém atende, dizendo psicanalista não leu Freud. Eu fico fazendo essas perguntas, gente. Sério. Vocês podem até achar chato. Poxa, de novo ele está trazendo esse texto. Gente, muito sério. Para mim é muito sério. Agora em março eu vou fazer 22 anos que estou nessa estrada, né? Nesse percurso analítico. Eu fico me perguntando como alguém atende se não leu nem sequer uma biografia do Freud. Não precisa ser toda. Temos várias biografias do Freud, né? A Fuga de Freud, Marie Bonaparte, Freud e a cultura do nosso tempo, Por que ler Freud? São biografias ricas, maravilhosas, né? De autores internacionais, agora autores brasileiros. Temos aí o Peter Gay, que eu já indiquei aqui para vocês várias vezes. Tem o Ernest Jones, que além de discípulo do Freud, também era o historiador da vida do Freud. Eu fico me perguntando, gente, como alguém atende se não leu o pai da psicanálise? E se você pretende trabalhar com a clínica infantil, eu recomendo, né? Nós vamos até o final do ano com a Clara, em janeiro nós vamos entrar na Ana Freud, depois, em março, o Winnicott. Se puder montar sua biblioteca devagar, né? Sua biblioteca, e também é, ler a biografia desses autores, vale enriquecer muito o pano de fundo de leitura. Vai te dar um outro norte. Por que ele falou isso? Por que ele escreveu? Né? Quando a gente lê a biografia de um teórico, a leitura fica mais rica. Você passa a compreender melhor a cabeça dele, né? Então, eu penso que alguém que vá trabalhar com a clínica da infância deva sim conhecer bem a clínica da infância. Claro, se for um psicanalista, né? Se empregarmos essa técnica, logo descobriremos que as crianças produzem o mesmo número de associações para cada aspecto de suas brincadeiras que os adultos produzem para os elementos de seus sonhos. Os detalhes do brincar apontam o caminho a ser seguido. Só uma observação, gente. Eu não lembro se eu coloquei na bibliografia de vocês um livro da Adulto em que ela vai dizer toda a linguagem a partir da infância. Se vocês puderem confirmar comigo, eu vou depois aqui após a gravação, eu vou confirmar se eu coloquei essa bibliografia rica, né, da François Douto. Se empregarmos essa técnica, logo descobriremos que as crianças produzem o mesmo número de associações para cada aspecto de suas brincadeiras que os adultos produzem para os elementos dos seus sonhos. Os detalhes do brincar apontam o caminho a ser seguido. Para o observador atento, ao mesmo tempo, a criança diz todo tipo de coisas a que se deve dar a devida importância enquanto a associações. Sim, na brincadeira está fazendo associação.
Cabe esse analista estar ali com a escuta atenta, lendo essa brincadeira. Brinquedo, né? Então, se puder montar aí devagar sua brinquedoteca, né? Para o seu consultório também é muito bom. Sei que alguns brinquedos são caros, né? Mas não custa nada ir juntando aí um dinheirinho e comprando aí, né? Além desse modo de representação arcaico, as crianças empregam outro mecanismo primitivo, ou seja, substitui as palavras por ações, que são os precursores originais do pensamento. Para as crianças, representar uma ação é muito importante. Em História de uma Neurose Infantil, Freud afirma: a análise que realizamos na própria criança neurótica parecerá, em princípio, mais confiável, mas não pode ser muito rica de conteúdo. É preciso emprestar à criança muitas palavras e pensamentos. Ou mesmo assim, as camadas mais profundas serão talvez impenetráveis para a consciência. Mas o próprio Zima Winnicott vai falar que o analista muitas vezes vai emprestar o seu ego àquele paciente que não consegue expressar algumas palavras na análise. O próprio Winnicott vai pegar essa expressão aqui do Freud, da Melanie Klein, e vai dizer, olha, muitas vezes o analista vai emprestar, vai doar o seu ego e o seu pensar para essa criança que não consegue exprimir, ou nomear, ou colocar em palavras aquilo que ela está sentindo. Mas para isso, eu volto a falar a importância desse analista ter uma sensibilidade para com o discurso da criança, seja por meio de palavras ou brincadeiras ou comportamentos. Por isso é importante, eu volto a falar, esse analista escutar sua criança interior, escutar o seu bebê interior. Né? Não morreu, tá lá. Se abordarmos as crianças com a técnica propriamente apropriada, a análise de adultos, certamente não conseguiremos penetrar das camadas mais profundas de sua vida mental. Contudo, são justamente essas camadas que têm uma importância central para o valor e o sucesso da análise. Se, no entanto, levarmos em consideração as diferenças psicológicas entre crianças e os adultos, assim como o fato de que nas crianças o inconsciente e ai, desculpa, gente. Hoje eu tô mal. Pelo jeito aqui hoje está só Jesus na causa. Assim como de fato de que nas crianças encontramos o inconsciente em ação lado a lado com o consciente. As tendências mais primitivas lado a lado com desenvolvimentos mais complexos que conhecemos como superego, ou seja, se entendemos corretamente o modo de expressão da criança, todos esses pontos duvidosos e fatores desfavoráveis deixam de existir. Pois assim descobrimos que, no que diz respeito à profundidade e abrangência da análise, podemos esperar das crianças o mesmo que dos adultos. Mais do que isso, na análise de criança podemos chegar a experiências e fixações que, no caso de adultos, só podem ser reconstituídas, enquanto das crianças elas são representadas diretamente. Veja, por exemplo, o caso de Ruth, que quando era bebê passou fome durante algum tempo porque sua mãe tinha pouco leite para lhe dar. Com a idade de 4 anos e 3 meses, quando brincava com a pia, chamava a torneira de leite. Dizia que o líquido estava escorrendo para algumas bocas ou buracos no ralo, mas que só saía um pouquinho. Esse desejo oral insaciado aparecia em inúmeros jogos de dramatizações, além de se manifestar na atitude como um todo. Por exemplo, ela afirmava que era pobre, só possuía um casaco e não tinha quase nada para comer, o que absolutamente não correspondia à realidade. Outra paciente que sofria de neurose obsessiva era a pequena Erna.
de 6 anos, cuja neurose estava baseada em impressões recebidas durante o período de treinamento dos hábitos de higiene. Ela dramatizava essas impressões para mim nos mínimos detalhes. Uma vez colocou uma pequena boneca de uma em cima de uma pedra, fingiu que ela estava defecando, e espalhou em torno dela outras bonecas que supostamente admiravam. Depois dessa dramatização, Erna levou o mesmo material para um jogo de representação. Queria que eu fosse um bebê de fraldas que se sujava enquanto ela era a mãe. O bebê era uma criança mimada e alvo de grande admiração. E a isso se seguiu uma reação de raiva em Erna, e ela assumiu o papel de uma professora cruel que batia na criança. Desse modo, a menina representou diante de mim um dos primeiros traumas de sua experiência, o impacto recebido pelo narcisismo quando ela imaginou que as medidas tomadas para treiná-la significavam a perda da afeição excessiva que recebeu em sua infância inicial. De modo geral, na análise de crianças, não há como superestimar a importância da fantasia e a sua tradução em ações sob o comando da compulsão à repetição. As crianças pequenas, evidente, utilizam-se muito mais do veículo da ação, mas até crianças mais velhas recorrem constantemente a esse mecanismo primitivo, principalmente quando a análise elimina algumas de suas repressões. A fim de levar adiante a análise, é indispensável que as crianças tenham o prazer que está ligado a esse mecanismo. Mas esse prazer deve ser sempre o meio para atingir um fim. É justamente aqui que vemos a predominância do princípio do prazer sobre o princípio da realidade. Não podemos apelar para o sentido de realidade dos pequenos pacientes, como fazemos com os mais velhos. Assim, como meio de expressão das crianças não é o mesmo que dos adultos. A situação analítica na análise de criança também parece completamente diferente. No entanto, em ambos os casos, ela é essencialmente a mesma. Interpretações consistentes, a solução gradual das resistências, o rastreamento persistente da transferência até as situações mais iniciais, tanto com as crianças quanto com os adultos. São esses os elementos que caracterizam a correta situação analítica. Afirmei anteriormente que na análise de crianças pequenas constatei diversas vezes a rapidez com que as interpretações têm efeito. Trata-se de um fato impressionante que, apesar de haver várias indicações inequívocas desse efeito, o desenvolvimento do brincar, a consolidação da transferência, a diminuição da ansiedade, etc. Mesmo assim, durante um longo período de tempo, a criança não elabore conscientemente as interpretações. No entanto, fui capaz de provar essa elaboração ocorre mais tarde. Por exemplo, as crianças começam a distinguir a mãe da mentira da mãe verdadeira, e o boneco de madeira do irmãozinho vivo. Então, afirmam com insistência que queriam fazer essa ou aquela maldade apenas com o boneco. O bebê de verdade, é óbvio, elas amam de todo o coração. Só com a remoção de resistências poderosas e persistentes é que as crianças se dão conta de que a sua agressividade se dirigia aos objetos reais. Sim. Ah, mas eu conheço casos de crianças que matou uma criança. Sim. Ela, quando a criança chega nesse ponto, muita coisa aconteceu aqui, não foi escutada, não foi olhada, não foi percebida, não foi acolhida. E ela não sublimou o seu ódio. Ao invés de transferir para o brinquedo, ela realmente aplica esse ódio
sobre a figura do irmãozinho ou da irmãzinha. O resultado dessa admissão, porém, costumam ser um grande passo diante para a adaptação à realidade. Até mesmo no caso de crianças muito pequenas. A minha impressão é que, no início, a interpretação é apenas inconsciente, inconscientemente assimilada. Só mais tarde, sua relação com a realidade chega gradualmente à compreensão da criança. O processo de esclarecimento se desenvolve de forma análoga. Durante um bom tempo, a análise traz à luz apenas o material de teorias sexuais e de fantasias sobre o nascimento, interpretando sem qualquer explicação. Assim, o esclarecimento vai se dando aos poucos com a remoção das resistências inconscientes que agiam contra ele. Desse modo, a primeira consciência consequência da psicanálise é uma melhora da relação emocional com os pais. A compreensão consciente só vem depois de que isso acontece. Essa compreensão é aceita sobre a injunção do superego, cujas exigências são modificadas pela análise, de modo que ele passa a ser tolerado e obedecido por um ego bem menos oprimido. Portanto, mais forte do que antes, assim a criança não se confronta de repente com a necessidade de admitir uma nova visão de sua relação com os pais, nem é obrigada a absorver de forma mais geral um conhecimento que é um fardo para ela. Minha experiência mostra que os efeitos desse conhecimento gradualmente elaborado é aliviar a criança, página 182, e estabelecer uma relação mais favorável com os pais, aumentando assim sua capacidade de adaptação social. Quando isso acontece, as crianças também conseguem substituir, até certo ponto, a repressão por um objeto racional. Isso é confirmado pelo fato de que, no estágio posterior da análise, as crianças já se afastam tanto de vários desejos canibalescos e sádicos anais, ainda muito forte no estágio anterior, que agora podem adotar às vezes uma atitude de crítica bem-humorada em relação a eles. Nesse ponto, já ouvi crianças muito pequenas fazerem piadas sobre o fato de que algum tempo antes elas realmente queriam comer a mãe ou cortá-la em pedaços. Depois de ocorrer essa mudança, não só o sentimento de culpa inevitavelmente se reduz, mas, ao mesmo tempo, as crianças conseguem sublimar os desejos que antes eram totalmente reprimidos. Isso se manifestam na prática com o desaparecimento de inibições no brincar e com o surgimento de novos interesses e atividades. Resumindo o que foi dito antes, as peculiaridades primitivas da vida mental das crianças exigem uma técnica especial que se adapte a elas e que consiste na análise de seu brincar. Por meio dessa técnica, podemos chegar às experiências e fixações mais profundamente reprimidas, o que nos permite influenciar o desenvolvimento da criança com o fundamento. Trata-se apenas de uma técnica diferente, não de novos princípios de tratamento. Os critérios do método psicanalítico proposto por Freud, a saber, que devemos utilizar como ponto de partida os fatos da transferência e da resistência, que devemos levar em consideração os impulsos infantis, a repressão, seus efeitos, a amnésia e a compulsão à repetição, e que devemos, além disso, descobrir a cena primária, como ele exige, em História de uma Neurose Infantil. Todos esses critérios são mantidos em sua integridade das técnicas do brincar. O método do brincar mantém todos os princípios da psicanálise e leva aos mesmos resultados a técnica tradicional. A diferença é que ele emprega recursos técnicos adaptados à mente da criança. O que é o legado de Freud com relação ao que a Klein está tocando aqui, né? Ela está dizendo aqui, né? Daquilo que o Freud, né? O critério do método psicanalítico é
aquilo que a gente viu lá na obra do Zimmermann, a direção do tratamento da entrevista. Crianças passam por entrevistas também. Crianças passam por entrevistas também. A questão toda aqui, né, é que há uma técnica que a Clara está dizendo, e nós vamos chegar nessa técnica que ela desenvolve, ela, o Winnicott e o Bill também, né, voltada para a criança, que é uma aplicabilidade, uma técnica que é através do brincar. Ali vai, né, a criança, essa transferência dela será mais exposta com relação à figura do seu analista ou analista, mas não fugiu do que Freud falou no legado, né? Entrevista, uma escuta, é, a direção do tratamento. Isso não muda. Depois de Freud, isso não muda. Nem Klein, nem Ana Freud. E nenhum deles muda isso, né? Quem quiser assistir de novo essa aula, eu posso deixar no grupo lá, lá do David Zima, entrevista para análise, né? Eu sempre que alguém me procura para análise, eu estabeleço, sem nenhuma pressa, entrevista e deixo a cargo da pessoa. Então, gente, eu espero que essa pequena videoaula, né, possa ajudar-nos nessa travessia aí, né? De entender que esse pequenino também tem seus anseios, e hoje aprendemos nessa aula que é, a criança tem aí já o complexo de Édipo, tem aí o superego. Melanie Klein não está aí desclassificando a obra do Freud, lembrando que a obra do Freud não é uma obra canônica, né? Não é uma obra é, como se diz aí, infalível, não. É uma obra que está aberta, que tem várias lacunas. Tanto Klein e os pós-freudianos vão mexer nessas lacunas. É, eu espero que vocês compreendam. Eu fico muito preocupado quando vejo colegas fazendo da psicanálise uma religião. Não, esse teórico falou, está falando. Não, não é assim. Não é assim, por favor. Então, hoje nós vemos porque Melanie Klein apresenta argumentos palpáveis e ela acredita que a criança já tem aí o superego e o complexo de Édipo em ter idade. Qualquer dúvida sobre essa aula, por favor, não deixe de compartilhar no grupo. Tá bom, gente linda?